Fala, pode. Eu acho que o ser humano atualmente está muito ansioso. As pessoas querem resultado. E essa falta de resultado imediato gera sem campo. E esse sem campo, quando a pessoa se quer na crença, Né? É verdade. Ô, é verdade o que o Walter falou. É o que o irmão falou também da palavra. O resultado, né, irmão? O resultado da oração, da palavra, e de tudo isto. E isto vem da consagração do pregador, que o irmão falou, falaram, vem da consagração. Não é isso? E há muita coisa que demora para cumprir, porque tem o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós temos que esperar em Deus. Tem coisa que eu esperei 32 anos, mas cumpriu. Agora, fala. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Xixová é essa montanha aqui, ó, atrás de mim, que na língua tupi quer dizer pico alto. Então, Xixová é a montanha mais alta aqui da cidade. Mas bora lá com essa pérola do Paulinho. Vocês ouviram o que ele disse? É claro que ouviram, mas vamos repetir aqui porque é bem interessante isso daí, tá? Eu quero fazer aqui um react somente dessa palavra dele aqui. Deixa eu adiantar aqui, vamos ver se eu consigo. O ser humano atualmente está muito ansioso. As pessoas querem resultado. E essa falta de resultado imediato gera sem campo. E esse sem campo, quando a pessoa se quer na crença, Né? É verdade. Ô, é verdade o que o Walter falou. É o que o irmão falou também da palavra. O resultado, né, irmão? O resultado da oração, da palavra, e de tudo isto. E isto vem da consagração do pregador, que o irmão falou, falaram, vem da consagração. Não é isso? E há muita coisa que demora para cumprir, porque tem o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós temos que esperar em Deus. Tem coisa que eu esperei 32 anos. Era justamente isso aqui que eu queria falar. Ele está dizendo que o irmão perguntou a ele, disse a ele, que o motivo de muitas pessoas ter saído da igreja era porque a palavra que eles dizem, que eles pregam, não se cumpre. O que ele concordou com isso. Então ele disse que a palavra não se cumpre porque a pessoa não tem consagração, por isso a palavra não cumpre. Mas ele também disse uma coisa muito interessante: o tempo de Deus. O tempo de Deus é que a palavra se cumpre. E ele esperou 32 anos para cumprir a palavra. Agora, Paulinho, vem aqui, eu e você. Eu te conheço pessoalmente. Sei que Deus já operou muitas maravilhas através das suas mãos, das suas orações. E não é isso
que eu estou colocando em xeque, mas sim algumas palavras que você, Paulinho, pregou, algumas palavras que se pregam dentro da congregação. Então, bora lá. Eu conheci uma irmã, já deve ter falecido, porque tem muitos anos isso, tem mais de 30 anos, em que ela ficava pulando de igreja em igreja todos os dias e às vezes até 2 vezes por semana buscando a palavra para uma libertação que nunca vinha. Nunca vinha. A irmã era praticamente perturbada mentalmente. Não ouvia gente. Eu pedia para que ela parasse, mas ela não. Ela não aceitava a minha oração, porque ela estava convicta que Deus ia mandar uma palavra lá nos púlpitos da CCB, e ela corria de cidade em cidade, de igreja em igreja, de profeta em profeta, e nada aconteceu, e ela foi embora para Nibiros. E é sobre isso, Paulinho, que eu quero conversar com o irmão. O irmão disse que tem palavras que demoram 32 anos para se cumprir. Você sabe? Eu concordo com o irmão. Mas, meu amigo, se a pessoa está com câncer, se a pessoa está com o filho nas drogas, se a pessoa está com o filho enfermado lá no hospital, ou se ela está com uma causa na justiça de prisão, e ela foi buscar a palavra porque quer a libertação e tem que ser naquela semana. Como essa pessoa vai esperar 32 anos? 32 anos, o marido dela, o filho, já virou ossos, já virou cinza. Então a palavra é imediata, porque vocês ensinaram a Irmandade ser assim. Buscar a palavra para tudo o que ela queira. Ela está sendo despejada, está o caminhão ali para pegar todas as traias dela e levar para qualquer lugar, para um depósito. E ela corre na igreja pedindo a palavra. E a palavra vai demorar 32 anos, Paulinho. O camarada que está com câncer vai esperar 32 anos, Paulinho? Pois é. Mas vocês, Paulinho, ensinou a Irmandade a ser assim. Agora, os 32 anos eu concordo quando você está pedindo coisas que podem esperar. Por exemplo, você quer a libertação de um filho. Às vezes demora. Às vezes demora 5, 10, 15. Mas lembrando que no percurso esse filho pode ir para Nibiros. E você sabe o que eu estou falando quando eu digo Nibiros, né? Aí, você veja. Você quer comprar uma casa. Você quer comprar uma casa. E aí o camarada vai buscar a palavra para comprar essa casa. Então, você prega lá que o camarada, que Deus vai te dar casa. Aí eu concordo que a pessoa pode esperar 10, 5 anos, isso dependendo, porque se ela estiver despejada, não dá para esperar. Se ela estiver debaixo da ponte, não dá para esperar. A pessoa não vai morar debaixo da ponte, esperar uma palavra 32 anos para se cumprir. Eu acredito que ela possa até ir para baixo de uma ponte, mas a palavra tem que se cumprir em no máximo 1 mês. Porque senão é complicado. Porque senão é natural que aquela pessoa desista de ouvir a voz de Deus. Que ela não tenha fé para permanecer ali, porque ela creu em uma pregação que você, Paulinho, já fez várias vezes.
Então, é sobre isso que a Irmandade está cansada. A Irmandade está cansada de estar com o pai, a mãe, um filho doente e buscar a palavra e você prega lá. Você que está com o filho doente, você que está com o pai doente, a mãe doente, veio buscar a palavra, fica sabendo que essa doença não é para a morte. Uma semana depois enterra o cara. Aí você quer que essa pessoa bata palma, que ela aplauda esse tipo de pregação. Mas eu já sei o que você e muitos outros vão falar. Olha, mas na igreja tem 300 pessoas, a palavra foi específica para alguém. Então, já que a palavra foi específica para alguém, aponta lá o dedo na cara da pessoa e fala com ela diretamente, que aí os outros não vão pegar. Os outros não vão pegar essa palavra porque você colocou o dedo na cara da pessoa ou chamou a pessoa lá. Vem aqui, eu tenho um recado de Deus para você, então é pessoal. Agora, quando você pega aquele recado e espalha ao vento como uma pedrada que você joga para cima, vai cair na cabeça de alguém aleatoriamente. E aí é que é o complicado. A Irmandade da Congregação, por muitos anos, se apegou a isso. Fizeram uma religião, fizeram uma doutrina em cima dessas coisas. Então hoje está insuportável esse tipo de coisa. Mas não é só isso, Paulinho. Eu peguei esse trecho da sua fala, mas não é só isso. É muitas outras coisas. Por exemplo, Paulinho, eu vou fugir um pouco do assunto aqui, mas é um dos motivos de esvaziamento. Vocês se lembram, você principalmente, e muitos outros aí lá do Brás, vocês se lembram quantas profecias aí no Brás e aí no Jardim Paulista alguém profetizou que o Bolsonaro iria ganhar a eleição? Você se lembra? Pois é, o culto é online. Tá aí, é só você procurar. Quantas orações eu ouvi, quantas profecias de irmandade embaixo, em cima no púlpito e embaixo dizendo que Deus mostrou que Bolsonaro ganharia a eleição. Eu não preciso nem responder para você o que aconteceu, porque você já sabe. E não me venha com essa história que Deus mostrou para você, mas o Lula roubou. Ou seja, você está dizendo que Deus é incompetente, que Deus quer uma coisa, mas um homem pode mudar o que Deus quer. Em que planeta você vive, meu amigo? Ou você crê que Deus é Deus e poderoso para ser Deus, ou você crê que ele é um ser manipulado. E se ele é manipulado, então esse aí não é Deus. Pois é, peça perdão a Deus. O tanto de profecia que você e muitos outros lá da sede do Brás fizeram no púlpito dizendo que era Deus. Não, não era. Era vontade de vocês. Era vocês que queriam. Você mora aí no Jardim Paulista, um dos bairros mais nobres da capital. Só bilionário mora aí. Eu sei que você não é bilionário, mas é cercado de bilionário. E aí você acha que é milionário também. E começa a ouvir eles. Porque são eles que não gostam do presidente Lula. Você imagina, um homem aprovou uma lei onde tinha que legalizar as empregadas domésticas. E esses falsos ricos aí do Jardim Paulista
todos batiam no peito que eu tenho empregada doméstica, a minha empregada, a minha empregada. Aí, de repente, veio um sindicalista e aprova uma lei para que se pagasse todos os benefícios para a empregada doméstica. E muitos, se duvidar até você, pagava lá uma ninharia para a empregada, botava ela para dormir dentro de casa e ainda a minha empregada. Aí veio a lei e a lei tinha que pagar todos os direitos e o salário normal. Aí vocês, que são de Deus, em vez de dar glória a Deus que agora está tudo legalizado, aliás, vocês como crente não deveriam esperar governo algum para legalizar. Vocês deveriam legalizar diretamente. Mas não. Vocês correram para fazer crítica, dizendo, fulano não é de Deus. E aí escolheram aquele que seria de Deus e apostaram e ó. Todas as suas profecias, todas as suas orações, não só de você, não só da sede do Brás, mas elas não foram ouvidas, porque Deus não ouve tolo. Quando eu cheguei na congregação cristã, eu pertencia a um partido político. Trabalhava para eles ali, fio a fio, defendia todas as teses deles. Mas quando cheguei na congregação, Irmandade, nós não temos candidatos, nós oramos a Deus. E o que Deus mostrar para nós, a gente vota. E eu abandonei toda aquela coisa que eu fazia politicamente e corri para a Bíblia e achei na Bíblia que era assim. Porque era assim que vocês pregavam, mas estava na Bíblia. Então eu pergunto a vocês, por que é que vocês mudaram? O que levou vocês a mudarem isso? A defenderem candidato, a botar candidatos no altar. Coisas que vocês não faziam. E aí, por exemplo, aquele monte de profecia dizendo que Bolsonaro ganharia aquelas orações pedindo a morte do outro. É lógico que essas pessoas ficaram decepcionadas. Porque ouviram pregações dizendo que era Deus. Ouviram orações dizendo que era Deus. É lógico que você pergunta por que a igreja está vazia. Cadê aqueles ensinamentos quando eu obedeci a Deus em 86? O que vocês fizeram dele? Não está na hora de vocês voltarem àquele ensinamento? E ainda, para cagar com tudo, trouxeram o André Mendonça e colocaram no altar. Ele só não subiu porque não quis. Quantas pessoas ficou invocada? Eu me lembro, não sei se foi em Goiás, teve até tiroteio dentro da igreja. Onde é que a congregação já defendeu isso? E você está perguntando por que a igreja está vazia? Esse é um dos motivos. É a escolha. Deixa que Deus direciona o povo para escolher quem o povo quiser. Porque você mora no Jardim Paulista, cercados de bilionário. É lógico que os bilionários não vão gostar do presidente Lula. É lógico isso aí. Porque as pessoas gostam do seu igual. Ou você nunca percebeu isso? Que as pessoas votam no seu igual. O sujeito é militar. Aí ele se candidata. É lógico que os militares vão querer votar neles porque são os iguais.
O sujeito é sindicalista. É lógico que os sindicalistas vão votar nele. O sujeito trabalhava numa fábrica, é metalúrgico. É lógico que ele vai ter uma legião de metalúrgicos votando nele, porque são iguais. É só você ver o grande número de votos que teve Bolsonaro no meio militar. Porque é um cara militar. Então é lógico que o cara que é militar vai ter comunhão com ele. É lógico isso, gente. Cai a ficha. Agora, isso não quer dizer que seja Deus mandando o cara ir lá e cá. Vocês pregaram a vida inteira que política é coisa de roubalheira. Então por que é que vocês estão apoiando alguém para roubar? E eu nem vou falar do INSS aí, que todos os envolvidos são crentes evangélicos. Tomara que não tenha nenhum da CCB, mas será que não tem mesmo? Eu já tenho a minha dúvida. Então, a palavra que não cumpre, e nem vai cumprir, porque não foi Deus que falou, foi o cidadão que disse que Deus falou, mas Deus nunca disse aquilo. Porque Deus não diz uma coisa e não se cumpre. E é lógico, Paulinho, você esperou 32 anos para uma cura. Sei lá, você esperou 32 anos por uma libertação qualquer, ou sei lá, uma compra de casa. Isso pode esperar. Mas quem está com o pai e a mãe doente no hospital, quem está com o filho em cana, e acusado de coisas terríveis, não pode esperar. Então é onde o camarada vai procurar o profeta querendo ouvir. Mas o profeta só tem palavras de lisonjas, lambendo a testa da pessoa, e a pessoa sai de lá com a testa lambida achando que foi Deus que falou. E aí o parente dela, o filho, o avô, o neto, sei lá quem, vai para Nibiros e aquela pessoa se revolta contra Deus. Eu tenho uma irmã aqui, eu não sei onde ela anda hoje, mas está por aqui na cidade. Ela sumiu da igreja e eu encontrei ela na rua um dia. E aí eu questionei, ô fulana, por que você não está indo mais na igreja? Ela falou, porque eu cansei. Eu cansei de pedir oração na porta e não ver resultado. Eu cansei de pedir oração na porta e não ver resultado. Eu tenho uma irmã aqui que eu anunciei o evangelho para ela. E aí ela tinha uma irmã doente lá, tipo uma depressão, que não saía de casa para nada. E ela vivia chamando a gente para que a gente ia lá falar com a irmã dela, orar. E eu reuni várias pessoas, tudo antigos de crente, o único novo de crente era eu. E a gente foi lá por meses fazer oração e nada acontecia. Um dia ela chamou, não aguentando mais aquela situação, ela chamou uma pastora. E essa pastora tinha umas características bem peculiares, ela e a igreja dela. Ela usava aquele cabelinho curtinho, tipo Elis Regina, usava batom, usava brinco, calça comprida, mas essa pessoa cansou de pedir para nós, inclusive eu, tá? Eu ia junto lá orar pelaquela pessoa e fomos por meses orar. Mas nada aconteceu. Eu mesmo me perguntava por que não acontece nada na nossa oração. Mas um dia, como eu já disse, ela cansou de pedir para a gente. E aí ela pediu para essa pastora dessa igreja. A pastora foi lá, fez uma oração em 5 minutos, a irmã dela voltou a comer. E aí pronto, né? Aí eu arrumei um problema. Porque todos os dias
aquela irmã me perturbava para dizer o porquê. Irmão Jorge, por quê? Eu não sabia responder porquê e tentava explicar, mas não conseguia. Então nós fomos lá por mais ou menos uns 4, 5 meses orar, uma vez por semana, e nada aconteceu. E aquela pastora, em 5 minutos, resolveu. Talvez seja isso que muitas pessoas estejam mudando, porque se cansaram de esperar aquelas orações de fariseu que não funcionam em lugar nenhum. As pessoas cansaram. E aí vem uma pessoa que, pelos naipes da congregação, nem crente é, mas ela faz uma oração em 5 minutos e liberta a pessoa. E você está perguntando para mim o porquê que estão saindo da CCB? Esses motivos que eu citei já não é o suficiente? Pois é. E se eu fosse falar aqui, teria muito mais. Paulinho, observa aí na sua igreja o tanto de gente doente. Sabe aquele negócio que vocês fazem lá na porta, marcar no livrinho com um pauzinho lá? Pergunta aí pro porteiro quantos anos já está que aquela pessoa faz aquele pauzinho ali e nada acontece. Já não está na hora daquela pessoa receber uma oração individual? Ou você tem medo que o que você orar não se cumpre? Pois é, já não está na hora de, no fim do culto, chamar as pessoas que têm problema, todas elas. Já não está na hora de vocês procurar um irmão no meio da igreja aí, que está sempre testemunhando que Deus cura através da oração dele, convocar ele para fazer uma oração ali no fim do culto, todos os cultos ele orar ali para aquelas pessoas, chamar as pessoas para os primeiros bancos ali, fazer uma oração. Já não está na hora. Porque as pessoas correm para outras igrejas, outros pastores, chega lá, os pastores os ouvem, os abraçam, recebem muito bem. E aí vocês ficam dizendo que a porta larga. Se tem Jesus, não tem porta larga. Porque Jesus é a porta. Agora, tem gente que dificulta da pessoa receber Jesus. E às vezes a pessoa só queria conversar com alguém. O que vocês negam isso? A pessoa só queria se sentir que alguém ouviu o problema dela e abraçou. Era só isso que ela queria. Mas vocês não conta o problema para mim porque eu não sou Deus. Quem revela é Deus. Eu só trabalho com revelação. Ou seja, vocês ficam em cima de uma tal revelação quando vocês sabem que a revelação não é farra do boi. Deus revela sim, mas é esporadicamente uma vez ou outra. Não é uma coisa para você montar uma igreja em cima de revelação. Porque se você monta uma igreja em cima de uma revelação, acontece isso aí que está acontecendo com vocês. As suas revelações não vai cumprir, não vai dar certo, porque não era Deus. A uma ou outra cumpriu, então a uma ou outra era de Deus, as outras não. Então quantas pessoas vocês ofenderam aí? Quantas pessoas vocês humilharam aí? Eu não posso prometer cura para ninguém, mas eu posso orar por todos. Eu não posso prometer cura para ninguém, mas eu posso orar por todos. E orar com fé, pedir com fé, porque a pessoa percebe se foi uma oração somente para boi dormir ou se foi uma coisa pedida com fé. Nós sabemos que a cura vem de Deus. E se Deus não quiser, não cura. Nós sabemos isso. Nós sabemos isso. Mas quando você ora para alguém, aquela pessoa vai se sentir que você orou por ela, que você se preocupou com ela.
Algumas vezes que eu fiquei muito invocado dentro da congregação, eu já disse aqui no meu canal. Tinha um irmão que congregava com a gente e ele sumiu. Do nada ele sumiu. E eu achei falta dele. Perguntei para alguns irmãos sobre ele. Aí falaram, irmão Jorge, ele está doente, ele mora em tal lugar. Falei, então vamos lá visitar ele. Quando nós chegamos para visitar ele, a casa dele, pelo que eu vejo, só ele era crente, a família não era. Aí estava um pagode de doido lá na casa dele. Aí o irmão que estava à frente do trabalho, bateu palma, chamou, entrou lá no quarto. Quando o camarada sai do quarto, ele diz assim, irmão Jorge, só Deus. Aí eu falei assim, irmão, só Deus, então a gente veio aqui, vamos entrar e vamos orar para o irmão. Não, irmão Jorge, você não entendeu, isso aí é só Deus. Ele com aquela cara comprida de cavalo de faraó. Ou seja, a situação do irmão era tão esdrúxula que assustou ele. Ele veio de lá assustado e abatido com a situação do irmão. Eu não concordei. Eu queria entrar lá para orar, mas acontece que todos compraram a briga do irmão e ninguém entrou. E eu fiquei com cara de trouxa lá. Falei, gente, nós estamos aqui na porta da casa do irmão, vamos entrar lá, vamos orar por irmão. Eu não sei se a nossa oração ia salvar o irmão. Eu não posso dizer isso. Mas eu acho que aquele irmão tinha direito a uma oração, a uma esperança. Mas eles não deram. Uma semana depois, aquele irmão morreu e pensa como eu fiquei chateado. Mas a maioria não ficou. Então, Paulinho, é isso, Paulinho. É isso. Você sabe que eu tenho um carinho por você. A gente já conversou muito. Eu e você, faz muitos anos isso, é lógico. 30 anos aí que a gente conversou. Mas eu tive muito carinho por você. Mas peraí, Paulinho. Milagre não tem nada a ver com o que você está falando, tá? Milagre você vai ver até lá na Índia, lá no Rio Gandhi. Nego entra lá no Rio Gandhi, cheio de cadáver queimando lá, uma água suja, desgraçada. O cara entra feridento lá numa água mais podre do que a ferida que o cara está usando. E o cara sai de lá curado porque o cara teve fé, viu, Paulinho? Então, quem cura é a fé. Então você se apoiar nos milagres para dizer que você é de Deus, está errado, viu, Paulinho? O que prova que você é de Deus é o quanto você ama Deus e pratica a palavra de Deus. Nunca se apoie nos milagres que você viu para confirmar que você é de Deus. Nunca se apoie nisso. Bom, ficou grande o vídeo, eu não queria que ficasse tão grande. Eu vou ficando por aqui e fiquem com Deus. Se é que tudo isso aí é de Deus. Opa. Mas cumpriu. Tá difícil aqui. Da consagração do pregador, que o meu irmão falaram, vem da consagração. Mas, há muita coisa que se demora para cumprir, porque tem o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós temos que esperar em Deus. Tem coisa que eu esperei 32 anos.